Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar de um livro do Ariano Suassuna, que eu demorei um tempo para ler, que é o Romance da Pedra do Reino, porque o Romance da Pedra do Reino é óbvio que eu lembro os nomes, mas o nome não é só esse, por isso que eu tenho que olhar no meu papelzinho aqui, que é o Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Então, o que acontece? Eu sempre tive muito medo de ler Ariano Suassuna. Eu achava que fosse, sei lá, tipo um Dostoiévski, assim, né? Mas vi que estava numa promoção, eu estava com vontade de ler, na verdade, o último livro dele, que é o Dom Pantero, né? Uma coisa assim. Mas aí estava na promoção pro Kindle, é um livro bem grande, eu não lembro quantas páginas tem, mas é grande mesmo. E aí resolvi ler, tipo, me aventurei, né? Então o que acontece? Não precisava eu ter esse medo todo. É um livro diferente, ele em vez de ter capítulos, são vários folhetos, entendeu? Bem aquela coisa, lembra o cordel, mas não é cordel? Então são várias historinhas bem pequenininhas, claro, com uma sequência, porque é um romance. E não é difícil de ler, porque cada folheto normalmente tem assim uns 6 minutos, só no finalzinho que tem uns folhetos que tem assim uns 20 minutos, né? Então tem as partes. Então o que acontece com esse livro? O narrador é o Dom Pedro Diniz Ferreira Quaderna, que é um personagem assim bem quixotesco, que leu bastante coisas assim do Nordeste, da literatura brasileira, mais literatura de cordel também, outras coisas que são muitas referências, tipo, muita referência, tanto que bem no iniciozinho já tá falando, por exemplo, das memórias do Sargento de Milícias e tal, mas é referência do início ao fim, não só de literatura brasileira, mas como de literatura mundial, ocidental, e tem uma lógica, né? Então o Dom Pedro, o Quaderna, né, o Diniz, esse Dom é por isso, é porque ele criou assim uma história na cabeça dele, de uma que ele é dessa família real brasileira. Então é meio que uma crítica. E é quixotesco por quê? Por isso, porque ele leu assim demais, ele criou uma história na cabeça dele. Criou aquela realidade, entende? Ele vai convencendo, ele convence quem tá lendo, ele convence para quem que ele tá contando também, porque assim, no início ele está preso e contando, só que depois ele vai prestar um depoimento pro corregedor e ele convence o corregedor também até dessa coisa de chamar de dom, entendeu? Que ele sabe, ele não é tão louco assim, ele sabe que ele tá inventando essa história na cabeça dele, e ele fica surpreso que as pessoas compram a ideia também, sabe? Então, assim, a história se passa, né, ele contando em 1938, mas é de um tempo pra cá, e aí ele teve um tio que foi degolado, o filho desse tio some também, e aparece depois, tipo, ressuscita e aparece depois. Então ele é chamado para conversar com esse corregedor, só que isso acontece mais no meio do livro, né? Mas pra falar disso, porque ele é meio que suspeito de uma situação meio louca, que é até difícil de entender. Eu tava relendo ali, tanto que eu tava até com dificuldade de fazer esse vídeo, porque é muita história, mas tem um último folheto que tem um resuminho, assim, porque... Mas a questão é essa, tem esse tio dele, que é degolado, só que ele tava trancado com a chave pra dentro, então não tinha como ninguém ter decolado, e ele era conselheiro e herdeiro desse tio, então é meio estranho, assim, sabe, meio que desconfiam dele, por isso que ele vai prestar esse depoimento. Nesse depoimento ele vai contar um monte de coisa, assim, que o corregedor... Sabe aquelas histórias tipo, sei lá, eu não li, né, mas 1001 Noites, que a pessoa vai contando e vai conquistando, e você quer saber o que vai acontecer, e vai indo. Só que aí, gente, até chegar nessa parte que ele vai pro corregedor para falar esse tanto de coisa, acontecem também várias coisas. E que eu achei desse livro, que apesar de ter esse romance todo, né, que o Quaderna tá contando pra gente, me pareceu um livro de crítica literária e crítica da história do Brasil, contado numa história de romance. Então, porque o que acontece? O Quaderna, ele quer escrever uma epopeia. Tem até um outro nome lá. Só que ele ainda não sabe, ele quer ganhar qual é o nome do prêmio? Ele quer ser um epopeieta, diferente ainda. É um gênio da raça brasileira e gênio máximo, porque ele cria uma academia
de letras da região, com o Samuel e com o Clemente. Eu não vou lembrar agora, porque senão eu ia ficar, sei lá, 1000 dias olhando qual que era o de esquerda e qual que é o de direita, sabe? Mas eu sei que um deles, eles criam essa academia brasileira, tipo assim, vamos ignorar a brasileira, vamos criar a nossa própria academia. Nessa tentativa tipo de valorizar o Brasil. Então o livro todo é nessa tentativa de valorizar o Brasil e a literatura brasileira e questionar o que é a literatura brasileira, o cânone. E aí ele quer escrever, né, o Quaderno, essa epopeia, só que na verdade ele não quer escrever em versos, ele quer escrever em prosa, por isso que é epopeieta. E é muito diferente, nisso tudo ele vai conversando com o Samuel e com o Clemente, e tem muita piada. Isso que é o principal que eu queria falar, que eu não podia deixar de esquecer. O livro é muito leve, assim, tem... Claro, você tem que entender as referências, mas é muito pra rir, sabe? Eu ri muito de umas histórias de onça, tipo, ele mata sem querer uma onça, mas aí ele tira a onda que matou essa onça, o Quaderno, né? E aí, por que é uma onça também? Vários animais e vários animais dentro de umas bandeiras imaginadas também para essa região, porque ele fala, não, no Brasil a gente tem esses animais, a gente tem que valorizar esses animais. Então, assim, até relembrando, esse é o primeiro livro que eu leio de Suassuna. Eu sei que ele tem várias peças, né? Eu só vi o Alto da Compadecida, o filme, mas assim, ele tem um pensamento. Esse pensamento ele está condensado nos livros dele, entende? Então, essa parte do cânone, eu percebo que está criticando o tempo todo o cânone brasileiro, sabe? Mais ou menos o que o Flávio Couto, aquele teórico, fez também, mas é que ele está dentro de um romance. Então tem toda essa piada de direita e de esquerda, tem muita referência à Guerra de Canudos, aos Mitos Palmares também. Aí um desses que são os amigos dele, lá, que ele é padrinho, que é o Samuel e o Clemente, um é de esquerda, o outro é de direita, como eu já disse, e o próprio Quaderna, ele é um monarquista de esquerda. Então, assim, é bizarro, entendeu? É muito engraçado. E tem umas histórias de família. Então, o que eu achei curioso, que eu ri muito, é porque a minha família, ela é do Ceará. Então, eu, assim, cresci escutando várias histórias do meu avô materno, que eu lembro mais, óbvio, e as coisas que o meu pai me contava deles também, assim. Então, algumas histórias são iguais, então eu fiquei pensando se não é um pensamento, assim, nordestino, cultural, que tá ali também, entende? E eu ria bastante com essas piadas, essa coisa de família, isso tem muito na minha família, de primos casarem com primos, o sobrinho casar com... Não, a sobrinha casar com um tio, e aí você vai fazendo uma piada, tipo, então quer dizer que o filho do meu tio é meu primo e meu não sei o que ao mesmo tempo, sabe, umas árvores genealógicas assim que você não consegue entender. Tem muito isso nesse livro. O que eu gostei mais, né, foram dessas sacanagens com direita e esquerda, que existe até hoje, principalmente agora, né, nessas eleições aí de 2018, que está muito forte. Então, esse livro foi escrito, acho que em 1970 ele terminou de ser escrito, e existe ainda isso, até hoje, né? Até hoje, está muito forte hoje, essa guerra entre esquerda e entre direita, entre conservadorismo, e ele é essa coisa totalmente diferente, que é o monarquista de esquerda. Tem muita coisa também da história do Brasil, referência do Luiz Carlos Prestes, da coluna Prestes. Então, a coluna Prestes está no meio de uma situação maluca também lá nessa cidade, lá no sertão do Cariri. E ele exalta muito o José de Alencar, com o sertanejo Guarani, e vários outros escritores também, sabe? O Euclides da Cunha é super exaltado por causa, assim, dos sertões. Então, é um livro bem diferente. Eu não sei classificar. É romance, mas realmente é como o Quaderna fala. Tá contando uma epopeia, sei lá, uma coisa do Brasil, uma história do Brasil que é diferente do que a gente está acostumado.
Para quem já viu esses vídeos do Ariano Suassuna, a gente vê que ele bate muito nessa tecla, sabe? Tem um vídeo que eu lembro que ele fica sacaneando o Chico Science, que ele fala assim: se você é meu fã, você deveria ser Chico Ciência, né? Já que você... Porque é aquela coisa de valorizar o Brasil, a língua falada aqui. Então, o que eu posso falar desse livro? Não está, assim, tipo, cinco estrelas. Até na Amazon eu fiz uns comentários lá, mas é só porque não é o meu estilo. Então, claro, eu vou avaliar conforme o que eu gosto de ler. Eu gosto de ler livro deprê, com histórias bem intimistas. Por exemplo, eu vou até fazer um vídeo, o próximo é um livro do Julian Fuchs, que se chama Resistência, que é exatamente o tipo de livro que eu gosto, aquele O Filho Eterno, do Cristóvão Tesa. Também é o tipo de livro que eu gosto. Esse aqui, ele já é uma coisa que é muito híbrida. Eu não sei quando eu vou ler o Dom Pantero, apesar de eu estar com vontade de ler também o Dom Pantero, porque ele fala... Eu vi uma entrevista dele... do Ariano Suassuna, dizendo que ele revisa um pouco essas ideias do Romance da Pedra do Reino, né, desse livro que eu li, e fica um pouco mais diferente, porque ele fala que ele era muito ingênuo quando ele escreveu o Romance da Pedra do Reino, mas eu não sei quando eu vou ler, né, porque se for para eu escolher mesmo. Mas o que acontece? Eu queria ler, porque assim, gente, eu li Guerra e Paz, sabe? Eu li O Idiota, do Dostoiévski. O Idiota foi um livro sofrido. Eu não achei esse aqui sofrido, não, sabe? Ele é bem narrado, as histórias vão Só que é um livro meio difícil para falar. É aquele tipo de livro que você tem que fazer, sei lá, uma matéria na faculdade, na pós-graduação, não sei o que, só estudando, sabe? Quem, por acaso, eu não olhei no Google acadêmico, mas com certeza deve ter 1000 trabalhos, porque dá para explorar muita coisa. Eu acho até que é meio que um embrião dessa coisa do decolonialismo, não sei como falo, porque ele tá o tempo todo nessa coisa de exaltar a cultura brasileira, né? E de como as coisas... De tirar essa referência, por isso que eu acho que no Dom Pantero ele mudou algumas coisas mesmo, apesar de não ter lido, porque na verdade esse personagem é quixotesco, né? Só que o Dom Quixote continua sendo uma referência de fora, então, e se você tá criticando também, por exemplo, falando a gente tem que ter a nossa epopeia, mas então você tá reproduzindo do mesmo jeito, porque você tá querendo ser o Homero daqui, mesmo que seja um outro. Então, na verdade, se você for explorar bem para a cultura brasileira, não teríamos que escrever uma Ilíada, uma Odisseia, entendeu? A gente já tem, tanto que no próprio livro tem hora que tem isso, assim, a gente já tem a história do Zumbi dos Palmares, que foi algo que aconteceu. E aí, você não precisa jogar que isso é uma referência, seria, sei lá, a Troia brasileira, ou essas coisas, entende? Então, eu concordo com o pensamento do Ariano Suassuna, bastante, só que tem uma crítica além da crítica, porque se você está usando algo que você critica, que é essa base da literatura, como é que eu vou falar? Para fazer uma outra coisa, você continua dando importância a isso para que você está criticando, entende? Assim. Então é isso, eu gostei de ler, foi uma experiência boa. Eu acho que quem aí é obcecado pelos russos tem que ler também, igual os Sertões. Eu não li os Sertões, eu li Grande Sertão Veredas, né? Mas os Sertões é essencial, eu não li porque eu não sei, eu também tenho medo de ler, sabe? Eu fiquei com medo de ler Guerra e Paz, eu mesmo já tendo lido alguns livros do Dostoiévski, eu ainda continuo com medo de ler, assim, Saramago. Gente, eu li um monte de livro esse ano do Saramago, mas eu sempre... Não é aquela coisa fácil, assim, vou ler aqui tranquilo, entendeu? Tem uma concentração, tem muita coisa ali, não é fácil ler, mas é recompensador, né? Apesar do Idiota, do Dostoiévski, eu tenho minhas dúvidas. Mas é isso é o que eu tenho para falar. Eu teria que falar muito mais. Cada folheto daria um vídeo, né? E são vários folhetos, assim, 50 e poucos folhetos. Mas foi a minha experiência de leitura do Romance da Pedra do Reino. Novamente, para quem gosta de ler os clássicos, é um clássico brasileiro. Sério,
Eu acho que a gente lê tanta coisa e deixar passar logo Ariano Suassuna é meio complicado, ok? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha me feito entender, eu achei que ficou confuso, mas enfim, o vídeo perfeito não tem como sair também, né? Senão, sei lá. E até o próximo, ok? Um abraço e tchau!